E aí, pessoal do Boteco, no Ju Responde eu vou falar, claro, muito do acidente do Romain Grosjean e, é claro, dessa grande chance que o Pietro Fittipaldi tem. Grande peronomútil, né? Uma chance também com muitas dificuldades incluídas no pacote. Vem comigo que eu vou responder as perguntas que o pessoal mandou lá no meu Instagram. Combinado? Olá pessoal, tô aqui para falar do GP do Bahrein, o GP da segunda vida do Romain Grosjean e também dessa segunda-feira movimentada para os brasileiros com a confirmação de que o Pietro Fittipaldi vai substituir o piloto francês na próxima corrida, não a primeira corrida, vai ser a primeira corrida dele, obviamente, mas eu tô aqui um pouco no serviço de baixar as expectativas e eu vou explicar por quê. Eu escolhi essa pergunta do Adriano justamente por isso, né? O Pietro tem alguma chance de correr em Abu Dhabi, já estão falando em Abu Dhabi, já estão falando no ano que vem, vamos falar de Sakhir e perguntando qual a expectativa para a próxima corrida, para a primeira corrida dele, já o GP de Sakhir. Bom, vamos começar pelas notícias positivas para o Pietro. Uma primeira notícia positiva é que ele andou com o carro do ano passado, que não mudou muito em relação ao carro desse ano, e andou com os pneus do ano passado, que não mudaram em relação a esse ano, e testou esse carro no simulador também. Esse era o trabalho primordial dele nesses últimos anos. Eu acho que as notícias positivas param por aí. Ele está entrando numa fogueira, porque ele vai no GP de Sakhir, justamente um GP em que a Haas não espera um bom resultado. Ninguém que tenha motor Ferrari espera um bom resultado em Sakhir. Eles vão sofrer muito. Já sofreram na primeira corrida, que tinha menos retas, e agora nesse segundo circuito, que só tem uns 3 pontos de freada mais forte, eles vão sofrer mais, e principalmente a Haas, que tem o carro mais fraco entre os carros com motor Ferrari. Não é um carro particularmente difícil de pilotar, pelo menos o que o Grosjean e o Magnussen falam sobre o carro, não é que ele é um carro difícil, é simplesmente um carro lento, né? Por isso que eles estavam tão decepcionados ao longo da temporada. Acho que se um carro é difícil, pelo menos dá uma certa esperança para o carro melhorar, né? E não era esse o caso, não foi esse o caso ao longo da temporada. Então a expectativa dele é tentar fazer uma classificação limpa. Queria salientar que a classificação vai ser muito difícil para todo mundo, obviamente, mas principalmente para esses pilotos, para esses carros que lutam pelo Q1, nas posições do Q1, porque no Q1 vão estar todos os carros na pista. Se todos os carros estiverem ao mesmo tempo na pista, porque é um circuito muito curto, vai dar 175 metros para cada carro, que é muito pouco. Se todo mundo tiver mais ou menos 300 km por hora, dá 2 segundos por carro. Obviamente que a conta não é exatamente essa, mas só para vocês terem uma noção do tamanho do trânsito que vai estar. E é claro que para a Mercedes, que só vai dar uma volta no Q1, não é um grande problema, mas para as equipes que lutam para essas últimas posições, e vai ser o caso do Pietro, vai ser muito complicado. E especialmente ele, eu acho não, né? Todos os pilotos falam, quando eles estão começando na Fórmula 1, que a classificação é a parte mais complicada, e ele vai entrar no carro pela primeira vez na pior classificação do ano, né? Então eu falo para vocês deixarem as expectativas um pouco moderadas, porque a situação é difícil mesmo. E sobre Abu Dhabi, o que eu queria salientar, o que é muito importante na equipe Haas, eu acho muito legal de salientar, é a ética deles, a maneira como eles trabalham. Porque o Romain Grosjean foi o cara que colocou fé na equipe lá atrás, né? Quando a equipe estava começando, o Grosjean era um cara que fazia alguns pódios com a Lotus, teve chance de ganhar a corrida, e ele botou fé nesse projeto da Haas. Foi algo que o Gene Haas nunca esqueceu. Então, quando o Grosjean estava andando muito mal, ele continuou apoiando o Grosjean. Se o Grosjean tiver qualquer possibilidade de andar em Abu Dhabi, ele vai andar em Abu Dhabi. E essa mesma ética funcionou com o Pietro também. O Pietro acreditou nessa vaga de piloto reserva, que é bem difícil, porque queria dizer que ele não podia correr em outras categorias, e ele foi premiado por isso, né? Claro, colocar um estreante para correr é temerário, entre muitas aspas, para a equipe, mas
É lógico, a gente viu o que aconteceu com a Racing Point, que preferiu o Nico Hülkenberg, mas eles, seguindo essa ética, o Pietro colocou fé neles e eles colocaram fé no Pietro. Então, muito, muito legal, eu acho muito legal salientar isso, porque não é sempre que isso acontece na Fórmula 1. Vamos seguir em frente com o Alexandre, perguntando se a Haas já tem um chassi reserva e se eles levam esses carros reservas para as corridas. Bom, Alexandre, as equipes têm um chassi reserva, mas ele não é um carro reserva como antigamente. Ele fica desmontado e aí, se for necessário trocar o chassi, mesmo durante o final de semana de corrida, eles podem fazer isso, mas precisam montar o carro do zero. Foi isso que a Red Bull fez com o carro do Alex Albon. Era um chassi que já estava lá e ele só foi montado para se tornar um carro, né, com motor, com câmbio e tudo mais. E a Haas tem sim, já está no Bahrein esse carro reserva não, o chassi reserva, e ele vai ser utilizado pelo Pietro. O Alex perguntando por que o carro se partiu ao bater, né, no acidente do Grosjean, e por que o tanque de combustível ficou junto da célula de sobrevivência. Bom, Alex, o tanque de combustível, ele é feito junto da célula de sobrevivência. A célula de sobrevivência é, obviamente, a parte mais segura do carro, a parte mais forte do carro, com uma camada bastante grossa de fibra de carbono e mais uma camada de Kevlar, que é uma fibra sintética que é muito, muito forte. E é por isso até que a gente não tem, há 30 anos a gente não tem um acidente de Fórmula 1 com o carro se partindo no meio é outra parte da resposta, com o carro pegando fogo, como aconteceu no carro do Grosjean. Não se sabe exatamente por quê, você tem algumas ideias de por que ele teria pego fogo. É importante lembrar que não foi todo o combustível que queimou, porque quando eles tiraram a célula de sobrevivência, ainda dava para ver combustível pingando do carro. E também teve um fogo elétrico, né? Quando você vê aquela fumaça, fogo elétrico é ótimo, né? Não sei se esse é o termo correto, mas quando você vê aquela fumaça preta, é porque o fogo também veio da parte elétrica. Então não se sabe se as baterias contribuíram. E a outra parte da pergunta do Alex era sobre o carro ter se partido. O que parece ter acontecido é que a célula de sobrevivência, que foi ela que abriu o guarda-reio pelo meio, e é a parte mais pesada do carro, que é a parte de trás do carro, a célula de sobrevivência ficou presa no guarda-reio, e aí a outra parte se soltou, era a parte mais pesada. Foi uma forma, vamos dizer assim, de dissipar a energia mesmo do acidente. Não dava para ela ficar presa no carro, até porque aí a gente está falando de uns 500 quilos na parte traseira do carro, e aí é uma questão de física mesmo. Eu sou de humanas, então quem souber explicar isso melhor do que eu, por favor, pode explicar aí nos comentários. O Gabriel perguntando como que eles vão investigar esse acidente, se tem um CSI da Fórmula 1. Mais ou menos, Gabriel, é quase um CSI. A cena do crime teve que ser desfeita rapidamente, mas eles têm muitas informações, né? Tem as informações até que ficam no auricular, não sei se esse é o termo em português, mas é aquela parte do fone de ouvido que fica no piloto. Aquilo tem também carrega informações vitais do piloto. As luvas biométricas também levam informações dos sinais vitais do piloto. Isso é usado no caso do resgate não chegar tão prontamente como chegou, porque foi um acidente na primeira volta. Você tem os diversos sensores do carro, né? Obviamente, em algum momento eles pararam de funcionar, mas até onde eles funcionaram, eles vão investigar isso. Tem várias coisas que eles vão ver, as imagens do acidente, as imagens que a gente nem tem das câmeras de segurança para saber onde que estava o posto de bombeiros, quem foi que chegou primeiro. Então eles vão analisar tudo. E uma coisa que eu acho muito interessante falar, uma vez que eu entrevistei o Dr. Ian Roberts, que é um cara sensacional, que é justamente esse médico que foi e ajudou o Romain a sair do fogo. Uma coisa que ele falou que me marcou, assim, que ele falou que
depois do acidente do Senna, o que eles começaram a fazer em relação à segurança foi como se você é um atleta de 100 metros e você começa a correr a 11, 12 segundos os 100 metros, que não é uma coisa tão difícil de você chegar, mas para você chegar ao 9.5 é muito mais difícil, e é nesse ponto que eles estão trabalhando. Então, embora tenha sido um acidente muito estranho, muito incomum, é justamente nesse tipo de acidente que eles têm atuado para tentar entender e tentar cobrir todos os cenários possíveis e imagináveis, né? Então é muito interessante. Isso é um estudo que, por exemplo, que com certeza vai levar meses, e aí a gente vai ter um resultado, e é um estudo também multidisciplinar. Então cada um pega a sua área e aí vê o que pode ser melhorado. Isso que é importante, né? Sempre a gente aprender com os acidentes que acontecem. A Valesca perguntando, no final, após o furo, indo para a corrida, né? A Mercedes não fez a troca de todos os pneus. Isso é legal? Sim, Valesca, não tem nenhum problema. O único problema seria colocar pneus de compostos diferentes, isso que não pode. Na época da Bridgestone, da guerra de pneus, você tinha às vezes, trocava só o pneu da frente ou só o pneu de trás, mas isso acabou sendo menos comum. O que aconteceu ali foi que eles simplesmente não tinham mais pneus. Aquele jogo que eles colocaram era o jogo com o qual o Valtteri largou, e um dos pneus furou, então eles não podiam colocar esse pneu de volta, obviamente. Eles não tinham o que colocar, então eles deixaram o que estava lá já, né, antes. O Lucas perguntando por que a relargada teve o Bottas em quarto, o Pérez em quinto, porque o álbum era quarto. Eu me perguntei a mesma coisa, Lucas. A explicação que eu encontrei nas regras é que quando você tem uma bandeira vermelha, o que eles pegam é a classificação do último momento em que foi possível ver a posição dos carros. Eles têm mini setores, eles têm acesso a mini setores, não é os 3 setores que aparecem na transmissão. Então, essa é a explicação. Quando passou pelo último mini setor, antes de ter a bandeira vermelha, aí estava esse posicionamento do Bottas em quarto, o que eu imagino que seja logo antes da primeira curva. Eu não consegui falar com ninguém da FIA sobre isso, porque estava todo mundo perguntando muito sobre o acidente, mas eu acredito que seja isso mesmo que tenha acontecido. Vamos lá, Ana Emília, perguntando o que fez com que a McLaren andasse tão bem nesse final de semana e por que isso não se repete. Na verdade, Ana Emília, eles não andaram bem no final de semana, né? Eles andaram bem no domingo e o resultado foi muito bom, e tem sido o desenho do campeonato da McLaren, né? Os resultados são bons porque a execução no domingo é muito boa, a execução por parte dos pilotos, a execução por parte da equipe também, e aí eles conseguem um resultado que até é um pouco além do que a performance do carro em si. E eles tiveram muita sorte nessa corrida também, porque as Ferrari foram mal, a Ferrari depende muito da pista, eles irem bem ou irem muito mal, e como vai acontecer no final de semana que vem também. Então a briga deles era basicamente com a Renault, e eles ganharam a briga da Renault durante a corrida. O ritmo de corrida dos dois era melhor do que o ritmo da Renault, e aí eles ganharam as 2 posições da Racing Point, que normalmente eles não ganhariam, porque a Racing Point estava mais rápida e é um carro mais rápido, e tem a posição do Bottas ali também. Então não foi um bom desempenho da McLaren. Eles deram sorte, é claro que eles se colocaram nessa posição mais pela execução mesmo do que pelo rendimento. E para finalizar, nossa, eu corri hoje, gente. Corri hoje, agora que eu vi o tempo aqui. Para finalizar, a pergunta do Sandro, sempre deixo uma pergunta que é mais geral, assim, que é sobre o sistema do DRS, se ele é manual, e se sim, como o piloto consegue saber que ele está a 1 segundo do outro. Então, sim, Sandro, é um sistema manual. O acionamento para ligar ele é manual, e para desligar quando o piloto coloca o pé no freio, aí já está desligado o sistema DRS. Como que ele sabe?
sistema da FIA, na verdade, é o GPS, ele calcula no ponto de detecção, que é geralmente na curva anterior à reta em que o DRS é ativado, ele calcula se tem algum carro a 1 segundo e aí aparece no volante dele piscando DRS, DRS e ele aperta. E o sistema, ele não vê se é um carro que está disputando posição ou não, né? O retardatário conta também. Talvez uma coisa que pudesse mudar aí em relação ao DRS, embora o que a Fórmula 1 queira, o que todo mundo quer, é que acabe o DRS. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.